do nosso experimento é Dança dos Pêndulos, e com ele a gente pretende analisar de forma divertida o funcionamento dos pêndulos simples. Para a realização do nosso experimento, nós iremos utilizar os seguintes materiais: 5 tábuas de madeira, sendo 4 de 45 centímetros e uma de 80, parafusos grandes para montar a estrutura, portas que serão o corpo de massa do nosso pêndulo, fios de nylon para sustentar a porta e parafusos menores que serão usados para fixar o pêndulo na estrutura de madeira. Uma parafusadeira e uma furadeira. Para a montagem do nosso experimento, o primeiro passo é fazer os furos na tábua grande. Lembrando que deve fazer um furo a mais do que a quantidade de pêndulos que serão utilizados. Como usaremos 16 portas como pêndulos, faremos 17 furos. Agora, com a tábua já furada, vamos posicionar os parafusos nos furos, sem apertá-los até o final. Querem fazer? Agora, montaremos as bases da estrutura, posicionando as tábuas dessa maneira. E em seguida, vamos fixar a tábua grande, unindo esses dois pés. Agora a estrutura já está montada e finalizada e vamos começar a fazer o processo de pendurar os pêndulos nos pregos. Nossa, Desce. Desce de... 2, 4, 6, Eu comprei 20, 10, 12, Esse é o 13. 14. Esse é o 13. Ah, esse é o último? Não, esse tem que... Não, tem mais 4. Mas tem 2 sobrando. Mas agora, precisamos entender por que a dança ocorre. Para isso, o primeiro passo é saber que o período de oscilação de um pêndulo simples depende de seu comprimento. Percebemos isso pela equação que fornece o período de oscilação de um pêndulo simples. Ela diz que T, o período, é igual a 2 vezes π vezes a raiz de L, comprimento, sobre G, a aceleração da gravidade. Como a aceleração da gravidade permanece constante durante o experimento e π é uma constante, podemos concluir que o período é proporcional à raiz do comprimento do pêndulo. Uma palavra que será muito importante para entender o experimento é dança. Chamaremos de uma dança a sequência de movimentos sem repetições. Ou seja, a partir do momento que o padrão de movimento dos pêndulos começa a se repetir, consideramos uma outra dança. Em nosso experimento, o comprimento de cada pêndulo foi calculado de modo que, ao longo de uma dança, ele realize uma oscilação a mais do que o seu antecessor, sendo o pêndulo número 1 o mais comprido. Portanto, o último pêndulo, o mais curto, é o que realiza mais oscilações. A oscilação é o movimento que o pêndulo faz para voltar à sua posição inicial. Se ele está aqui, após fazer ida e volta, contamos uma oscilação. O tempo que ele gasta nesse deslocamento é o que chamamos de período. Para calcularmos o comprimento específico de cada pêndulo, utilizamos a seguinte equação, na qual L é o comprimento do pêndulo que desejamos obter, G, a aceleração da gravidade, valendo 9,8 metros por segundo ao quadrado,
Tmax é o tempo de duração de uma dança. Π é uma constante, que aproximamos para 3,14. N é o número do pêndulo na sequência. Por exemplo, se quisermos saber o comprimento do segundo pêndulo, N vale 2. E K é uma constante que é particular para cada experimento. E você obtém ela a partir do momento em que você determina qual você quer que seja o comprimento do seu pêndulo mais longo, do seu pêndulo número 1, e qual você quer que seja a duração da dança. Com isso, você substitui os valores na equação e a única incógnita que sobra é o K. No nosso experimento, determinamos o comprimento do primeiro pêndulo, 23 cm, e 24 segundos a duração da dança. Com isso, fazendo as contas, achamos que o K para o nosso experimento valia 23. Mas nós ainda precisamos entender por que o comprimento dos pêndulos acaba formando aquela curva. Para isso, nós relacionamos em um gráfico o comprimento dos pêndulos pelo número dos pêndulos. O pêndulo de número 1 realiza P oscilações. O pêndulo 2 realizaria P mais 1 oscilações. Dessa forma, o enésimo pêndulo da sequência realizaria P mais N menos 1 oscilações. O período de oscilação do primeiro pêndulo é proporcional à raiz de seu comprimento. O mesmo se aplica para o enésimo pêndulo. Mas chamaremos Ln, o comprimento do enésimo pêndulo, de Cn vezes L1, já que Cn é a razão em que o comprimento do primeiro pêndulo foi reduzida, para se obter o comprimento do enésimo. Em seguida, estabelecemos uma razão entre o comprimento do enésimo pêndulo e o comprimento do primeiro pêndulo. E, consequentemente, também obtemos a razão que relaciona os seus comprimentos e o número de oscilações que eles realizam. Lembrando que o número de oscilações, por ser diretamente proporcional à frequência de oscilações, será inversamente proporcional ao período de oscilação dos pêndulos. A partir dessas razões, determinamos que a raiz de Cn é igual a P sobre P mais N menos 1. Relacionando as igualdades que obtivemos, podemos concluir que o comprimento do enésimo pêndulo é igual ao comprimento do primeiro pêndulo vezes o termo P sobre P mais N menos 1 elevado ao quadrado. Substituindo nessa equação os valores que nós conhecemos experimentalmente, que são L1, 23 cm, e P, que é a quantidade de oscilações do primeiro pêndulo, que no nosso experimento foi de 25 oscilações, nós podemos desenvolver essa equação e perceber que ela é o inverso de uma função quadrática. Ou seja, é como se a curva formada por essa função fosse 1 sobre uma parábola, que é exatamente a curva que está determinando o comprimento dos pêndulos em nossa estrutura.